Há nesse momento, Theo, além da tensão na região sul de Israel, um tensionamento no norte do país por conta de ataques do grupo Hezbollah. Como é que o governo brasileiro está encarando esse aumento da tensão numa outra região de Israel? Porque estamos falando de 14 mil brasileiros em território israelense. Quando olhamos para o Líbano, lembrando que a fronteira entre Israel e Líbano é nesse trecho onde há esse novo tensionamento que estamos destacando aqui, inclusive nosso repórter em Israel, Michel Gavendo, trazia informação para a gente, a comunidade brasileira no Líbano, ela é ainda maior. Como é que o Brasil está enxergando o agravamento da tensão no norte de Israel? Olha, Carol, eu conversei com uma fonte do governo ligada a essa área internacional e há uma tensão, uma preocupação do governo brasileiro com relação ao embarque do Hezbollah numa ofensiva com relação de alinhamento ao Hamas atacando Israel. E isso já vem se concretizando, a gente viu isso principalmente ontem, logo no início da tarde local, ainda um horário diferente aqui no Brasil, houve disparo de centenas de foguetes, não só da faixa de Gaza, não só pelo Hamas, mas também do sul do Líbano, uma área controlada por essa organização militante xiita libanesa, o Hezbollah, que é um aliado do Hamas. Então há uma preocupação do governo com relação ao embarque do Hezbollah nesse conflito que pode agravar ainda mais, não só esse conflito, mas a tensão na região. Porque qual que é o temor do governo? Que Israel considere o ataque de Hezbollah um ataque do Líbano. E aí envolve não só um grupo que domina o sul do país, um país, lembrando, que não conseguiu um acordo para formar e conseguir emplacar um presidente, o Líbano, que é um país que vive uma crise financeira, uma crise administrativa muito grande ao longo dos últimos anos e em 3 anos não conseguiu formar governo até agora. Então esse é o panorama, esse é o cenário do Líbano e que tem o sul do país dominado pelo Hezbollah. Então a preocupação do governo é que Israel considere em algum momento esse ataque um ataque do país e não somente dessa organização militante xiita libanesa que é o Hezbollah. E aí essa situação pode ser ainda agravada com a participação ou não do Irã. Os Estados Unidos, inclusive, a gente vem acompanhando isso ao longo dos últimos dias, falando de uma participação, não se consegue confirmar uma eventual participação do Irã nessa história, mas que deixa a região em um estado permanente de alerta e de atenção. O que o governo brasileiro tem como prioridade são duas. Primeira de todas, a prioridade número 1 do governo brasileiro é nisso que a gente está mostrando agora. É repatriar os brasileiros que estão em Israel, os brasileiros que estão não só em Israel, obviamente na região, principalmente na faixa de Gaza, como a gente contou aqui, inclusive nessa entrevista exclusiva com o comandante da Força Aérea Brasileira, um dos lugares mais difíceis de se conseguir resgatar os brasileiros. Essa é a prioridade número 1 do governo. 2.500 pedidos de brasileiros que estão em Israel para voltar ao país e esses 35 brasileiros que estão na faixa de Gaza também querendo voltar ao Brasil. Essa é a prioridade número 1, até domingo, expectativa de que 900 já estejam aqui no Brasil. A segunda prioridade do governo brasileiro e da equipe que assessora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, chefiado pelo Celso Amorim, a ideia é pregar o tempo todo o diálogo, chamar para a mesa, chamar para a conversa todos os atores políticos, e isso envolve não somente Israel, envolve o Hamas, envolve o Hezbollah, para que todos sentem, conversem, todos os lados sejam ouvidos e que seja possível, com a autocontenção, e essa é uma palavra que vem sendo muito usada pelo Celso Amorim, que é o chefe da assessoria internacional do presidente Lula nesse novo governo dele. Essa palavra tem sido muito usada para que se consiga chegar a um acordo. O governo brasileiro condena o ataque feito pelo Hamas, mas não deixa de lado a defesa para que os palestinos possam viver em paz. Esse é o tom, essa é a tônica dessa assessoria internacional do presidente Lula. Mas é preciso pregar o diálogo na avaliação deles. A avaliação é de que a saída bélica, a saída militar, não vai resolver o conflito, esse novo conflito, e um conflito que a gente acompanha já há 70 anos. Essa é a avaliação
das fontes com as quais eu conversei ao longo dos últimos dias do Palácio do Planalto e que fazem parte dessas negociações, dessas conversas, de que é preciso pregar o diálogo, chamar todo mundo para a conversa. E o primeiro passo para isso foi a convocação da sessão, da reunião que a gente viu do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas nesse domingo. Um primeiro passo, obviamente, é um trabalho muito complexo, ouvir todos os lados expressarem o que pensam, e a avaliação é de que é preciso que todas as partes saiam minimamente satisfeitas para que um acordo consiga ser costurado. Então, o resumo da história: o governo brasileiro, nesse momento, tem a prioridade, obviamente, número 1, de resgatar os brasileiros que estão em Israel, que estão na faixa de Gaza, que estão naquela região. Essa é a prioridade número 1. A segunda é insistir em um diálogo para resolver ou tentar amenizar esse conflito que foi deflagrado nesse novo capítulo no final de semana. E o temor é a participação de grupos que não se limitam apenas ao Hamas e não somente ao país, ao Estado de Israel, mas que envolve o Hezbollah, pode envolver o Irã. Então isso é muito complicado e envolve, na avaliação de integrantes do governo com os quais eu conversei, diálogo. Essa é a tônica, esse é o caminho que o governo brasileiro vai pregar a partir de agora, um diálogo político para ouvir as insatisfações, para ouvir o que esses atores políticos têm a dizer e o que o Celso Amorim tem dito e disse em entrevista ao Daniel Rittner aqui da CNN, nosso diretor editorial, que é preciso autocontenção. Que haja essa autocontenção para que o diálogo de fato possa fluir e se caminhe para uma eventual resolução desse conflito.